agora através da palavra, né? Todo domingo tem aqui ministrado através do louvor e hoje através da palavra de Deus. É uma alegria muito grande poder dizer sim toda vez que o pastor Marconi pede para estar ministrando aqui. E hoje, como é o dia dos pastores, ele está ganhando uma folga aqui para poder relaxar um pouquinho. Abra sua palavra, abra sua Bíblia, seu iPad, ninguém é contra que é iPad, né? Pode usar, não tem problema, né? Seu iPad, seu smartphone, seu iPhone. No livro de Marcos, capítulo 10, eu vou estar falando um pouquinho com vocês desse jovem rico. Marcos 10, 17. Essa passagem também ela se encontra no livro de Mateus e no livro de Lucas. Mas eu quero estar falando com vocês aqui em Marcos. Aqueles que podem, desejam, ter a fé, fica à vontade. Está na casa do Pai. Na casa do Pai você tem liberdade para adorar. Marcos 10, 17, eu quero firmar o primeiro lugar do verso 1, que diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Pai querido, nós agradecemos por esse privilégio de ter esse tempo de ler a tua palavra, de cantar louvores, entregar ofertas, saudar os nossos pastores. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá essa grande chance de também ler a tua palavra e compartilhar com os nossos irmãos. Faça o teu querer, na tua vontade, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, igreja? Essa passagem é uma passagem muito conhecida, eu creio, que de todos vocês, onde conta a história de um jovem rico. Em uma outra versão diz que é um príncipe, em uma outra passagem fala que era um homem, e ele cita que era rico e tinha muitas propriedades, e era um homem também que conhecia muito a respeito de Jesus e de todas as coisas que aconteciam naquele local, na cidade onde ele morava. E ele, sabendo que Jesus estava na cidade, ele queria ter uma conversa com o Senhor. Ele queria saber como fazer para ter a vida eterna. E logo no início você repara que ele correu em direção ao Senhor. Talvez Jesus já estava saindo, já estava indo embora, como diz o versículo 1. Jesus estava saindo, já estava indo embora. E ele correu, talvez ele tenha deixado para a última hora tentar resolver os problemas dele, como é de costume nosso, deixar sempre as coisas para a última hora. E nesse versículo eu destaco 4 pontos interessantes que estão aqui, e eu quero passar para vocês esta noite. Eu creio que eu estou falando aqui para um grupo totalmente de crentes, né? Todo mundo salvo, todo mundo certo de que vai para o céu. Amém? E é interessante isso, amados, porque ontem eu estava conversando com o Eliomar, e o Eliomar, todo sabe, ele está lá na Califórnia fazendo a viagem missionária pela escola, pelo Sefinai, e ele virou para mim e falou assim: Wilson, eu não tenho mais nada que pedir a Deus. Depois de tudo que eu vi aqui nessa cidade, depois de tudo que eu vi aqui neste lugar, em 2 dias, eu já tenho tudo, eu não preciso de mais nada. E é interessante ver que um lugar que está afundado no pecado, pessoas na rua, ele contando aquela história de pessoas na rua, e ele fala que o pastor que estava no comando daquele trabalho, ele falou assim: olha, eu cansei de pregar para a igreja,
Porque todo domingo eu ia na igreja e só tinha crente, só tinha crente, só tinha crente. E aquilo ficava complicado. Você pegar para crente todo dia e falar assim: olha, eu vou sair daqui e vou lá para fora. Porque pregar para crente às vezes é muito difícil. Porque todo mundo fala, concorda, balança a cabeça que é certo, está correto, mas não tomamos nenhuma atitude. Então é necessário que às vezes nós largamos todo esse conforto e saímos para ver como é que está o mundo lá fora e pregar realmente o verdadeiro evangelho da salvação. E esse rapaz, provavelmente ele estava nisso. Ele estava no mundo, ele tinha tudo, ele era rico, possuía muitas riquezas. Se você for ler o verso todo, ele vai dizer isso. Mas eu quero trazer para vocês aqui algo muito interessante. A primeira coisa que aconteceu com esse rapaz, quando ele viu Jesus, ele foi a pessoa certa. Quando você está passando por algum problema, quando você está passando por alguma dificuldade, quando você precisa de uma resposta de alguma coisa, você procura a pessoa certa. E ele conhecia sobre Jesus. Ele tinha pesquisado sobre Jesus. Ele sabia que ele era capaz de fazer. E ele foi ao encontro de Jesus correndo. Talvez ele teria buscado mais informações a respeito de Jesus, que se poderia resolver aquilo que ele gostaria de ter. E ele não procurou os discípulos, porque os discípulos estavam com Jesus. Ele não procurou nenhum profeta para que resolvesse a situação dele. Ele foi direto na fonte. E todos nós sabemos que quando a gente vai na fonte, você bebe a água limpa, a água pura, a água que vai realmente saciar aquilo que você está buscando. E ele foi na fonte, ele foi a Jesus, diretamente a Jesus. Você consegue imaginar aquela multidão e esse rapaz procurou certo, procurou a Jesus. E esse foi o primeiro passo. E ele sabia que Jesus poderia responder ao anseio da sua alma. É interessante nós vermos também que quando nós vamos a um consultório, né, e todos aqui já passaram por um consultório um dia, e é bem comum de você começar a sua consulta no próprio consultório, na própria sala de espera. Quando alguém chega para você e pergunta para você: o que você está fazendo aqui? Não, porque eu estou passando mal, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Ah, eu também já tive isso, já passei por isso. E eu tomei um remédio, aí você pergunta: e aí, melhorou? Você: não, melhorou, estou bem. Aí chega a sua vez de ir no médico, no doutor. E você olha, o doutor pergunta para você como que você está. Você já esqueceu de tudo. Porque você já está na mente aquela receita que a pessoa que estava do seu lado, no banco, sentada ali, doente igual a você. E você buscou nele ou nela, tentando a resposta para o seu problema. Ao invés de você ir direto no médico, onde ele ia dar algo que poderia resolver o seu problema. Então fala para a pessoa que está do seu lado assim: ó, não procura pessoas, procure a fonte. Vai direto na fonte que você vai encontrar as suas respostas. A própria Bíblia nos ensina isso. Em Jeremias ele diz o que? Clama a mim e clama a Deus. É a Ele que nós temos que buscar, é a Ele que nós temos que correr, é para perto dele que nós temos que estar, porque nós vamos ter a resposta para os nossos problemas, para as nossas dúvidas. Então, não fique batendo cabeça, procurando em outras pessoas, em outros lugares, em igreja, porque uma igreja está fazendo isso, a igreja está fazendo aquilo. É lá que eu vou encontrar a resposta para o meu problema, é lá que eu vou encontrar a solução para a minha vida. Não. Procure Jesus. Corra em direção a Jesus. O segundo ponto aqui, ele fala que ele correu em sua direção e se pôs de joelho. Ele sabia realmente quem era Jesus. E quando você está diante de Jesus, você tem que se prostrar diante do Rei, diante do Todo-Poderoso.
Só a Ele nós devemos realmente nos prostrar, só a Ele nós devemos realmente levar o nome da glória, da aleluia, porque Ele é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. E aquele rapaz, ele se prostrou de joelho quando ele viu Jesus. Por quê? Porque ele sabia quem era Jesus. E é interessante que a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 45, diz assim: por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará. A profecia lançada em Isaías, em que você vai ter a resposta dela lá em Romanos 14, no verso 11, diz: porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Então ele sabia que quem era Jesus, ele teria que se prostrar diante do rei. Ele chega correndo em direção a Jesus. Ele, em primeiro lugar, ele procura a Jesus. Em segundo lugar, ele se prostra diante de Jesus, sabendo quem ele é. E ele sabe que diante de quem ele estava, ele teria que se prostrar para alcançar a resposta que ele tanto buscava. O terceiro ponto que eu quero passar para vocês essa noite é que ele descobriu a identidade de Jesus. Ele diz lá no verso 1: bom mestre. Ele chamou Jesus de bom. E o verso seguinte diz assim: por que? Jesus responde para ele: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Por que você me chama bom? Porque ele conhecia quem era Jesus. Ele tinha estudado profundamente sobre Jesus. E a palavra de Deus no Salmo 119, no verso 68, diz assim: tu és bom e abençoador, ensina os teus estatutos. Muitos de nós queremos aprender tudo sobre Jesus, mas não procuramos a fonte, não procuramos conversar com Jesus. Temos nosso tempo de oração, nosso tempo de conversa com o Senhor para conhecê-lo mais e mais. Lamentações 3:25 diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que eu o busco. Bom é o Senhor para os que o esperam. Aquele homem sabia que ele poderia encontrar em Jesus a grande resposta para a vida dele. Talvez você esteja pensando assim: Wilson, você está correndo demais, vamos acabar cedo aqui hoje. Uma certa vez eu estava pregando aqui numa quarta-feira e falando sobre o Salmo 91. Meu querido, como é simples a Bíblia. Quando você está estudando a Bíblia, quando você está estudando sobre a vida de Jesus, sobre os seus feitos, sobre as suas maravilhas, você não precisa ter 4, 5, 6 livros para saber quem é Jesus. Basta ter a Bíblia. É interessante que quando nós estamos no seminário, os pastores eles nos ensinam que nós temos que ter realmente vários livros para pesquisar. Mas sobre Jesus, não tem outro livro que você precisa pesquisar, a não ser a própria Bíblia. Buscar e encontrar em todos os momentos a resposta que você precisa. E este homem sabia que se ele procurasse a Jesus, eu preciso falar com você, você vai encontrar a resposta para aquilo que você precisa. Não precisa ir em outros lugares, não precisa ir em outros livros. Basta você procurar a sua própria Bíblia, que talvez esteja lá no canto da sua estante, toda cheia de mofo, algumas talvez nem abertas ainda,
Em onde você passa e as páginas estão coladas. Isso talvez é muito triste, porque tem muitos lugares aí que as pessoas estão querendo ter uma Bíblia, para conhecer, para estudar, para ter mais informações a respeito de Jesus. E não podem ter. Não chega até eles esse material. E nós chegamos no quarto ponto. Eu falei para vocês que teriam 4 pontos. O primeiro, ele foi na direção de Jesus. O segundo, ele se prostrou diante de Jesus. E o terceiro ponto, ele o chamou de bom. Aquele homem sabia tudo sobre Jesus. Eu creio que ele tinha talvez uma biblioteca vasta na casa dele, porque ele era muito rico. Então ele tinha informações, e as informações talvez chegavam muito mais fácil para ele, porque todo mundo queria estar perto dele, porque ele era muito rico, ele tinha muitas propriedades, ele tinha muitas coisas, onde ele poderia certamente comprar pessoas para obter informações, sendo que ele não precisava correr atrás disso. E a quarta questão é que ele fez a pergunta certa. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Todos de nós já fizemos essa pergunta. Quantos de nós aqui temos a certeza absoluta que temos a vida eterna? Que vamos estar na glória com o Senhor? Que vamos desfrutar desse céu, lindo céu? Muitas vezes nós cantamos aqui, ou já cantamos aqui. Aquele homem conhecia as leis e sabia quem Jesus era. Você que está com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. No verso 19, Marcos 10, no verso 19. Eu quero prender um pouquinho a sua atenção nessa parte. Prometo que eu não vou passar das mãos. No verso 17 ele diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E no verso 19, aquela conversa começa a se desenrolar. E ali estava aquele homem perto dos discípulos, perto de várias outras pessoas, e ele ouve o seguinte do Senhor. Ele ouve a seguinte resposta de Jesus. Verso 19: você conhece os mandamentos. Presta atenção por onde que Jesus começa. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, e honra teu pai e tua mãe. Jesus escreve alguns dos seus 10 mandamentos aqui. E é interessante que ele não começa pelo primeiro. Ele poderia simplesmente começar do primeiro, mas ele sabia, né? Nós cremos que Deus ele é poderoso para fazer isso. E é interessante que ele, se ele começasse, eu tenho uma nítida impressão que se ele começasse pelo primeiro, aquele jovem já teria talvez a resposta. Mas Jesus quis conversar um pouco mais com ele. E ele falou assim: você conhece os meus mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aquele homem sabia tudo sobre Jesus, mas Jesus sabia tudo sobre a vida dele. Jesus sabia aonde estava o coração daquele homem, em que aquele homem era apegado, que coisas que aquele homem fazia, assim como ele sabe que coisas que nós somos apegados, o que nós fazemos a cada dia.
por onde nós andamos, não tente se esconder. Jesus sabe, Deus sabe de todas as coisas. E a resposta maior vem no verso 20 e 21 deste homem. No verso 20 ele diz assim: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Tudo isso, mestre, tenho obedecido. É comum nós olharmos para nós e vermos em algumas situações, em alguns capítulos da Bíblia, coisas que nós fazemos sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. E por nós conhecermos bem, nós obedecemos. Mas a conversa continuou e Jesus olhou para ele e o amou. Diga para a pessoa que está do lado assim: Jesus te ama. Não importa o que foi cantado aqui, não importa quem você é, Jesus te ama. Aleluia. Mas falta uma coisa para você. Imagine a curiosidade que aquele homem, que aquele jovem começou a sentir dentro do coração dele. Falta uma coisa para você. Ele deve ter pensado naquele instante assim, ó: eu tenho tudo, eu sou rico, eu sou milionário, eu possuo o mundo talvez em minhas mãos. Ele deve ter pensado dessa forma, porque ele era rico, muito rico. E Jesus vira para ele e fala assim: vá, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Aquele rapaz, ele não fez isso. Ele não parou para pensar. O que ele fez? Saiu sem falar nada. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muita riqueza. Jesus, como eu falei, ele poderia ter começado no primeiro mandamento, mas ele preferiu ir começar lá no meio. Ele preferiu colocar a conversa um pouco mais na frente para que ele tentasse, tivesse uma oportunidade de talvez aquele rapaz voltar atrás, mesmo ele sabendo de todas as coisas. Êxodo 20, verso 1. Não terás outros deuses diante de mim. E o que aquele rapaz tinha? Jesus sabia que ele era rico e apegado a riquezas. Jesus pediu exatamente que ele renunciasse o Deus que ele tinha em particular. Meu querido, quando a gente chega a esse ponto em que uma pessoa esteve lado a lado com o Senhor, lado a lado com Jesus, conversou com ele frente a frente, a grande oportunidade da vida dele, e talvez a grande oportunidade que todos nós gostaríamos de ter, de estar frente a frente, ver, tocar em Jesus. Hoje, pela fé, a gente busca o Senhor, a gente vê Jesus nas coisas que acontecem, no que ele faz. Mas aquele homem, ele teve Jesus face a face, e ele simplesmente rejeitou. Ele saiu sem nada responder. Essa
é exatamente a condição que muitas vezes nós colocamos para seguir a Jesus. Não queremos abrir mão de nossas coisas, de nossos bens, de nossas riquezas, de nossos afazeres. Não que ser rico é errado. Não, o crente tem que ser rico também. Deus te deu condições para isso. Mas você só vai alcançar essa bênção a partir do momento em que você colocar Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele não está dizendo para você aí que Ele vai acrescentar riquezas para você. Ele vai te deixar milionário, vai te deixar top, primeiro. Não. Mas Ele não vai deixar faltar nada para você. E se a gente parar um pouquinho, é um pouco triste ter que falar isso, e olhar para o lado, e saber que hoje alguém não está aqui. Vocês entendem como é difícil pregar para crente? Falar a verdade. Nós temos que fazer alguma coisa diferente, até mudar o horário de culto para que as pessoas possam vir à igreja. Mas se falar que vai mudar o horário de trabalho dela, fica lá em cima. Olha, você vai entrar 1 hora mais tarde. Não, porque eu vou perder dinheiro. Eu não posso entrar 1 hora mais tarde, eu não posso fazer nada 1 hora mais tarde. Não. Eu quero ficar no mesmo lugar, eu quero entrar na mesma hora. Olha, hoje à noite vai ter um culto super abençoado. 7 horas da noite, quarta-feira. Ou brincou. O verão está aí. Se eu não aproveitar esse verão, eu não vou ganhar nada. Esse jovem, ele teve uma oportunidade na vida dele. E ele tomou uma decisão de sair sem falar nada. Em nenhum momento a Bíblia depois cita que esse homem se arrependeu. Então provavelmente, ele hoje está no inferno. Todo aquele que rejeita Jesus não tem outro caminho, senão o inferno. Talvez hoje você tenha muitas riquezas, você tem muito trabalho. Talvez hoje você não tenha condições de estar todos os dias que tem culto na igreja. Mas será que você e eu não podemos fazer um sacrifício? Será que não vem à nossa mente o sacrifício que Jesus fez lá naquela cruz? O quanto que Ele apanhou no caminho, tanto como Ele foi preso, tanto quanto Ele foi crucificado? Vocês conseguem imaginar a quantidade de vezes que Ele foi, que cuspiram na cara dele, que bateram nele, que zombaram dele, que pisaram nele, que chicotearam ele, que perfuraram ele? Que sacrifício nós estamos fazendo para poder ter direito a essas bênçãos que nós, é a única coisa que sabemos pedir a Deus. Senhor, abençoa, me abençoa, me abençoa. Mas nunca abrimos nosso lado e falou: Senhor, me ajuda a renunciar, a abrir mão daquilo que está atrapalhando a minha. O meu tempo com o Senhor, a minha comunhão com o Senhor. Quanto tempo que nós vamos ficar batendo na mesma tecla, Vocês acham que é algo diferente daquele jovem? Nós estamos tomando alguma atitude diferente daquele jovem ao fato de estarmos vindo à igreja todos os domingos? Não, eu não creio. Eu não creio que nós estamos tomando atitudes diferentes.
só porque estamos vindo à igreja. O fato de você vir à igreja todo domingo não quer dizer que você tem um lugar garantido no céu. Você tem que buscar. Você tem que buscar intensamente ao Senhor. E o verso 23, Jesus encerra dizendo assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Como eu falei antes, não impede que você seja rico, que você possua propriedades, que você possua bens, mas que isso não esteja ocupando o primeiro lugar em sua vida. Temos uma igreja que é repleta de programações. De hoje até o final do mês. Vamos experimentar aqui no final do mês 2 noites de glória. Você está disposto a buscar o Senhor? A abrir mão? Eu tenho por mim, desde quando eu cheguei aqui nesse país, deve ter sido 1 ou 2 vezes que eu trabalhei no domingo. Em todo lugar que eu passo, a primeira coisa que eu falo é que, olha, eu tenho um compromisso na minha igreja aos domingos, eu não trabalho de domingo. Eu tenho um compromisso na minha igreja na quarta-feira. Hoje é quarta-feira, né? Antes era sexta, depois mudou. E eu gostaria de estar presente, porque eu sei o quanto que Jesus pagou lá naquela cruz, o sacrifício que Ele fez lá naquela cruz, para que eu pudesse abrir mão de 1 hora do meu trabalho e chegar mais cedo na casa do Senhor, e poder chegar mais cedo na minha casa, tomar um banho, me preparar e poder estar aqui na casa do Senhor. Talvez você não possa estar numa quarta-feira, mas tem culto na sexta, você pode ir lá. Meu querido, não vai fazer falta nenhuma para você, se você abrir mão de 1 hora, 2 horas do seu trabalho, chegar mais cedo, é um dia na semana, e vir agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer na sua vida. Você tem riqueza? Essa riqueza tem tomado o primeiro lugar na sua vida? Ou é Jesus que tem tomado o primeiro lugar na sua vida? Esse jovem rico, ele saiu da presença do Senhor e não falou nada. Eu só alerto a você essa noite. Tenha cuidado por achar que estar aqui na igreja todos os domingos, ou quarta-feira, ou sexta-feira, uma vez só, sem sacrifício nenhum, vai te levar para o céu. Não. Não vai te levar para o céu. Jesus, prevendo o risco dos seus discípulos confiarem em riquezas terrenas, Ele diz assim lá em Mateus 6,19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quem você tem buscado em primeiro lugar? Quem você tem colocado em primeiro lugar? Você será como aquele jovem? Ou você vai tomar uma atitude agora que você vai realmente focar no Senhor? Estou querendo que você venha à igreja todo dia, de domingo a domingo. Não. Não faça isso como obrigação, mas faça isso com prazer, com alegria de servir ao Senhor, como foi cantado aqui essa noite. O Ginaldo vai estar cantando. E se você deseja essa noite, eu não sei se tem alguém aqui que ainda não tem essa certeza absoluta da vida eterna, que está ouvindo sobre Cristo a primeira vez.
queira realmente dizer assim: eu quero colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida. Eu quero conhecer mais esse Deus. Eu quero me aprofundar mais. Porque eu não quero ser como esse jovem, ir para o inferno. Eu quero ir estar com o meu Senhor na